No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu fiquei sobremodo chocado, abismado, estarrecido, não apenas dessa vez, mas sempre que eu ouço notícias com respeito do chefe de família, do pai, especialmente, matar a mulher, matar os filhos ainda pequenos, e mesmo que fossem grandes, é estarrecedor. E depois se matar, quando eu vi isso, por causa de dívidas, por causa das dívidas, o pai, que não pode mais se ver impotente diante das dívidas, porque não pode continuar, não pode dar o conforto para a sua família que vinha dando até então, ele matou a mulher que estava dormindo e matou o garoto de 10 anos e mais um outro garoto, o outro filho de 7 anos, se eu não me engano, e jogou os 2 filhos pela janela e depois se matou. Também no mesmo dia, na segunda-feira, o pai pega a criança e se joga com a criança do alto do edifício porque estava endividado. E o problema é o seguinte, minha amiga, meu amigo ouvinte, talvez você me ouve neste momento, com o mesmo problema que esse homem fez, que essa família estava vivenciando, problema de dívida. E no problema da dívida ou das dívidas, o diabo ataca o espírito do engano, o espírito da dúvida, ataca a pessoa, colocando-a como se fosse uma barata no canto, no cantinho da casa, do quarto, encurralada, sem poder sair para um lado nem para o outro. Então o diabo faz exatamente isso, encurrala a pessoa com dívidas. E com as dívidas, ele entra com as dúvidas, dizendo assim, não tem mais jeito para você, não tem mais saída para você, não tem jeito, acaba com tudo, acaba com a sua família, acaba com você, você não vai deixar a sua família aí sofrendo as consequências por conta dessa voz. As pessoas fracas, e eu digo fraca porque a pessoa se torna fraca porque ela está vivendo dúvidas. E era um engenheiro, um homem inteligente, um homem capaz, um alto executivo que, apesar de todos os seus conhecimentos acadêmicos, apesar de toda a sua projeção, ele não aguentou as dúvidas e se matou. Ora, é justamente por isso que eu quero chamar a sua atenção. Jesus falou para os seus discípulos, olha, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, o Espírito de poder. E quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo
minha amiga, meu amigo ouvinte, é o espírito da fé. O Espírito Santo é o espírito da certeza. O Espírito Santo é o espírito da convicção pessoal. Eu duvido, eu deixo de pregar o Evangelho se alguém me provar que é batizado com o Espírito Santo e se mata por conta das dívidas ou das dúvidas. Porque é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo se matar. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo se enfraquecer e acabar com a sua própria vida. Aliás, pior, acaba com a vida dos seus familiares, de toda a sua família, e depois acaba com a sua vida. Eu passei por momentos dificílimos na minha vida, mas por conta do Espírito Santo, eu resisti, eu venci. E é isso, sobre isso, que nesta quarta-feira, hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, o bispo Clodomir estará dirigindo, conduzindo a noite da testemunha, ou a noite das testemunhas. Porque uma coisa é você ser testemunha da cura de um câncer, da cura de uma tuberculose, da cura de um problema físico, um problema econômico, você foi abençoado, você ser testemunha da libertação dos vícios, você ser testemunha da cura interior, da cura divina, testemunha da prosperidade. Isso é muito bacana, é gloriosíssimo, mas, minha amiga, meu amigo ouvinte, não há nem comparação quando a pessoa é testemunha do Senhor Jesus. Quer dizer, só o Espírito Santo dá capacidade e condições dela testemunhar da ressurreição de Jesus, porque o Espírito Santo se apossa dela. E então, quando ele fala, ele dá à pessoa, ele concede à pessoa, ele doa para a pessoa a convicção de que Jesus está vivo e ela passa a ser testemunha da ressurreição de Jesus. É o que Jesus falou, e sereis minhas testemunhas. Jesus disse isso. Aquele que recebeu o Espírito Santo será minha testemunha. Não testemunha de cura divina, não testemunha de prosperidade, não testemunha de libertação dos vícios. Não. Testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. E você, minha amiga, meu amigo, arme-se contra as dúvidas, arme-se contra as dívidas, arme-se contra o mal, arme-se contra o inferno, arme-se contra o mundo, arme-se contra as injustiças. Receba o Espírito de Deus e nunca mais você será a mesma criatura. Nós vamos agora passar a transmissão, nós vamos reproduzir a transmissão do culto que nós fizemos no domingo retrasado, e eu quero que você preste atenção como a fé funciona, o espírito da fé funciona naquele que ouve e crê na palavra de Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Deixa-me falar com vocês
a respeito da fé. Deus não é mágico. O que eu quero dizer com isso é que Deus não faz mágicas, como normalmente as pessoas esperam. As pessoas esperam assim: olha, eu estou com um problema, então eu vou na igreja, eu agrado a Deus indo na igreja, então Deus vai fazer uma mágica, vai mudar a minha vida. Amanhã eu estou com uma vida nova, diferente. E elas aguardam isso. Só que isso não acontece. Elas vêm na igreja com problemas e falam: ó Deus, eu estou com esse e aquele outro problema. Elas apresentam o problema ao Senhor Jesus. Então elas se dão por satisfeitas, elas se conformam de que aquilo que elas fizeram já foi suficiente e que Deus tem obrigação de responder aquele pedido. Então isso não acontece. Isso não acontece. Porque o milagre depende da fé. Escute isso. O milagre depende da fé de cada um. Primeira coisa. Segunda coisa, a fé depende da obediência à palavra de Deus. Não depende do que você sente no coração. Não depende de você chegar e fazer uma caridade. Não. Não depende das suas boas obras de caridade. Não depende também, tampouco, das suas maldades, dos seus pecados. Não é questão de méritos. Se você merece, se você não merece, a fé não tem nada a ver com isso. Fé não tem nada a ver com merecimentos. Nada a ver. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra e receber na hora o favor de Deus por causa da sua fé, enquanto que a outra pessoa, que não é nem pecadora, fica sem receber nada por conta de não ter manifestado a sua fé. Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus mostrou isso. Jesus falou que 2 pessoas subiram no templo para orar. Então, o religioso orava assim: ó meu Deus, graças te dou porque eu não sou como aquele publicano, pecador. Eu dou os meus dízimos, minhas ofertas, faço as minhas orações, todas as semanas eu estou na igreja, etc, etc, e eu te dou graças por isso. Quer dizer, peito de pombo, nariz empinado, achando-se santo. É ou não é? Essa foi a manifestação desse homem religioso. O outro homem, que estava também na igreja, no templo, não ousava nem levantar a cabeça. Tamanho era o seu pecado. Então, ele dizia dentro de si, nem falava porque ele tinha vergonha, ele falava dentro de si: ó meu Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Só isso. Tem compaixão de mim, pecador. Quer dizer, reconheceu que era um pecador. Mas, quando ele reconheceu o pecado, é porque ele reconheceu que Deus era o santo que poderia perdoar aqueles pecados. Entendeu? E isso é o quê? Fé. Jesus disse que esse foi justificado e o outro não. Esse recebeu, o outro que era santo, não. Entendeu como funciona a coisa? Sim ou não? Isso é o ministério de Jesus. Jesus estava caminhando e um cego chamado Bartimeu, clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não viu Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. É como nós não vemos Jesus, mas nós ouvimos falar de Jesus, não é verdade? Nós somos como esse cego. Não vemos, mas cremos. O cego não via, mas creu.
e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 2 vezes ele clamou. Porque a primeira vez os discípulos de Jesus vieram e falaram: não incomodes o mestre. Mas ele não se deu por satisfeito. A sua fé estava solidificada na pessoa do Senhor Jesus. Então ele insistiu e Jesus ouviu a sua voz, parou. Ele estava andando, ele parou e mandou que trouxesse um cego até ele. E o cego veio até ele. Quando chegou, Jesus faz uma pergunta aparentemente tola, desnecessária, porque ele era cego. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou a um homem que era cego o que ele queria que ele, Jesus, fizesse por ele? Por quê, hein? Hein? Por quê? O que ele fez isso? Diga, pessoal. Pense. Raciocine. Use a sua capacidade de raciocínio. Por quem? Por que Jesus perguntou? Por quê? Por quê? Eu vou explicar para você por quê. Jesus viu que ele era cego. Até porque foi Jesus quem o chamou. E ele, quando veio, ele veio tateando ou veio trazido pelas mãos dos outros. Então Jesus viu que ele era cego. Mas ainda assim perguntou: por quê? Ou o que queres que eu te faça? Porque o pedido daquele homem determinava o grau da sua fé. Entendeu o que eu estou falando? Você deu oferta ainda há pouco. Qual é a expressão da sua fé? Qual o grau da sua fé? O grau da sua fé estava naquela oferta ali. O grau da sua fé estava naquela oferta. O grau da sua fé é o pedido que você tem. Então, se você tem fé para pedir uma coisa infinitamente grande, impossível, então é porque você crê mesmo. Agora, se você pede uma coisa melhor, Deus, me ajuda aqui, dá uma melhorada na minha vida, quer dizer, é que a sua fé não tem tanta sustentação. Compreendeu o que eu estou falando? Não é questão de méritos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Porque Jesus libertou, curou uma mulher que era prostituta. E todos os doentes, enfermos e leprosos que Jesus libertou eram pecadores. Ele não curou uma só sequer pessoa que merecesse. Nenhuma. Todas as pessoas que tiveram o sim dele foram pessoas pecadoras. Que quer dizer o seguinte, que não interessa o seu pecado, o que interessa é a sua fé. Se você tem fé, mas aí a pergunta é: bispo, mas eu creio em Jesus. Crer não é sintoma de fé, conforme diz a Escritura, conforme Deus quer. A fé envolve parceria. Amém? A fé envolve aliança. A fé envolve um casamento. Da mesma forma como o amor. Como é que você vê o amor? Como é que você encara o amor? Você já amou alguma vez, não já? Sim ou não? Ou será que há alguém aqui que nunca amou? Duvido. Todos amaram. É ou não é? Sim ou não? Sim. Então, como é que é o amor?
o sentimento de amor. Como é que é o sentimento de amor? O sentimento de amor envolve o quê? Entrega. Envolve uma doação. É ou não é? A doação de si próprio para a pessoa amada. Não é assim? Então, a fé não é diferente. A fé envolve a obediência. Mas eu sou pecador, eu sei que você é pecador. Mas a partir do momento que você obedece à palavra de Deus, a partir do momento que você toma uma atitude de acordo com o que está escrito, quando Deus fala nos dízimos e nas ofertas, Ele fala em prová-lo. Ele nos convida a fazer prova dele. Ele diz assim, é a mesma coisa, mostra-me, Senhor, se tu és verdade, se essa palavra aqui é verdadeira. Mostra que se essa palavra é verdadeira. Eu vou dar o que eu não podia dar. Agora eu quero ver acontecer a resposta que eu preciso para amanhã, segunda-feira. Eu preciso de resposta para amanhã. Eu sei que tem pessoas que precisam de resposta até a semana que vem, até o final do mês. Mas há necessidades que as pessoas estão passando que elas têm que resolver no dia seguinte, ou no mesmo dia. São necessidades o quê? O quê? Urgentes. A pessoa está morrendo, a pessoa está por um fio de esperança. Se Deus não resolver naquele momento, daqui a pouquinho ela já estará morta, já não tem mais saída. Não é assim? Então, Deus, Ele convida que nós provemos a Ele, que nós provemos a sua palavra. Quer dizer, não interessa se você merece, mas se você prova a minha palavra, se você aceita o meu convite, se você aceita a minha sugestão e faz prova da minha palavra, você vai ver o milagre da minha parte. Amém, pessoal? Então, se concretiza o sonho da fé. Quer dizer, não houve o que? Um sentimento, uma emoção. O que houve, sim, eu creio nessa palavra. Então, a pessoa toma uma atitude em cima da palavra. Ela não toma uma atitude em cima do que sente, mas do que está escrito. Quando você obedece o que está escrito, você está obedecendo ao próprio Deus. Amém? Não é o pastor, não é o bispo, seja lá quem for, não é a igreja, é o próprio Deus. Olha só o que diz lá no Evangelho de João. O Evangelho de João diz assim, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. O princípio era o verbo. E na linguagem, na Bíblia inglesa, americana, diz assim, no princípio era a palavra. E o verbo? É a mesma coisa. Você pode entender com a mesma coisa. No princípio era a palavra, ou o verbo. E o verbo, ou a palavra, estava com Deus. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha só que bacana. A sua vida depende dessa palavra. A nossa vida depende dessa palavra, que é Deus. Porque essa palavra carrega em si o Espírito do Altíssimo. Essa palavra, que é Deus, carrega consigo o Espírito de Deus. E quando a pessoa aceita essa palavra e obedece e toma atitude sobre ela,
Deus é obrigado, se você merece ou não merece, não interessa. Deus é obrigado a te responder. Logo, não há o quê? Não há mágica. O que existe é uma parceria. Da mesma forma como a parceria do amor, que você ama e requer, amor também é ou não é? A fé é uma parceria entre você. Você confia, você entrega, você se entrega a essa palavra e Deus, então, honra a sua palavra na sua vida. Amém? Quer dizer, não há sentimento do coração, existe obediência. Então, a fé é assim, meus amigos. A fé funciona dessa forma. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. E obedece. E toma atitude. Se a pessoa diz que crê na palavra de Deus e não age, não toma atitude em cima dela, é mentirosa, é enganadora, está enganando a si mesma. Da mesma forma como a pessoa diz assim, eu te amo, mas ela não sacrifica por você, ela é mentirosa, ela não está te amando coisa nenhuma, ela está sendo uma ilusionista, e você está caindo na mentira dela. Então, muitos casamentos são mal feitos, por quê? Porque as pessoas trabalham em cima do sentimento, no sentimento do coração. Ela sente naquele instante uma paixão, e então se entrega. Mas ela também quer resposta, e a outra também, por interesses escusos, e se entrega naquele momento. Mas só naquele momento. Passado aquele momento, então cada um vai para o seu lado. Não é assim? Mas com Deus não. Ou você crê na palavra dele, ou você não crê. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Então, quando se trata do sentimento do coração, você não tem controle. Você pode controlar o seu coração? Sim ou não? Parece que eu estou falando grego. Você consegue controlar o seu coração? Ninguém. Eu não controlo o meu coração. Eu não consigo controlar o meu coração. Ninguém consegue. Eu consigo amar uma pessoa porque eu quero amar aquela pessoa, ou o meu coração que se apaixona por aquela pessoa? Como é que funciona isso? Hein? Quantas pessoas amam aquela pessoa que despreza, que a despreza, não é verdade? Tem até uma canção, eu amo quem não me ama, e quem me ama, eu mandei embora. Não é assim? Por quê? Porque não consegue controlar o coração. Você não me ama, mas eu queria te amar, mas o que eu vou fazer com o meu coração? Não pode fazer nada. É ou não é? Mas Deus não mede a nossa fé pelo coração. Ele mede a nossa fé na nossa cabeça. Porque aqui você tem o direito, você tem a autoridade para dizer sim ou para dizer não. Você tem a opção para ir para a direita ou para a esquerda, ou ir em frente, ou ficar parado. A sua cabeça é soberana. Ou não é? Então, a fé que Deus exige de nós, cobra de nós, é a obediência à palavra dele. Fé na palavra dele, que é fé nele, é obediência. Então, eu decido obedecer essa palavra, então eu estou manifestando fé. Veja que Jesus ensina a fé com respeito à montanha. Ele diz assim, se tiverdes fé como uma semente de mostarda,
Sim ou não? Você já viu semente de mostarda? A semente de mostarda é do tamanho da ponta do seu cabelo. Então, a semente de mostarda, ele disse, se tiverdes fé como do tamanho da semente de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim será com ele. Não. Mas Jesus mostrou isso, deu exemplo dessa fé, desse tipo de fé, dessa qualidade de fé. Quando a pessoa crê, ela fala, ela confessa, ela crê, ela acredita, porque está escrito, ela concorda com o quê? Com a palavra. Quando ela concorda com a palavra, ela concorda com quem? Com Deus. E ele deu exemplo. Como que uma pessoa pode chegar para uma montanha e falar, montanha, sai daqui, vai para lá? Isso é loucura. Ou não é loucura? Sim ou não? Porque a montanha não tem ouvidos, ou tem? Né? Como é que você vai falar com uma coisa, com um objeto que não tem ouvidos? Veja que a fé, ela vai infinitamente além do que os nossos olhos podem ver e enxergar. Então, ele chegou e mostrou para os discípulos, quando ele viu uma figueira cheia de folhas, ele foi lá naquela figueira para pegar um fruto. Mas quando chegou lá, não tinha nenhum figo, não tinha fruto nenhum. Então Jesus, irado, disse para a figueira, figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. A figueira secou. Jesus falou com quem? Com a figueira. A figueira obedeceu. Jesus fala às vezes com as pessoas e as pessoas não obedecem. Jesus falou com a figueira que não tinha ouvidos, ela obedeceu. E fala com as pessoas às vezes e as pessoas não obedecem, que têm ouvidos, que entendem, etc, etc. Sim ou não? Não é uma coisa assim engraçada, sim ou não, pessoal? Que quer dizer o seguinte, quando você crê, você fala a palavra de fé, de crença, de confiança. Você não fica falando palavra de dúvida, de medo. Você não fica reclamando a sua, digamos, má sorte. Você não fica lamentando o seu viver. Não. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem essa palavra na ponta da língua para resistir às dúvidas, os medos, para resistir ao mal. Compreendeu o que eu estou falando? Então você verifica que a fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com a inteligência, sua razão. Você tem o direito de escolher se crê ou se não. Eu creio. Veja só, nós temos um exemplo aqui de fé. Vamos saber como é que funcionou a fé para este casal. Como é seu nome? Camila. E o seu? Daniel. Então, Camila e Daniel. Quem chegou aqui primeiro? Eu. Então, Camila, você veio aqui, qual a sua bagagem que você trouxe? A mala que você trouxe? Eu cheguei na igreja com um tumor no fígado e insônia. Eu tinha hemorragias internas. Minha vida estava completamente destruída. E os médicos falaram que se eu não fizesse a cirurgia para remover o tumor pela segunda vez... Já tinha sido removido uma vez? Sim, tinha removido 75% do meu fígado. Era o já. quê? Era câncer? Não era câncer, mas era algo que, como estava sendo
o fluxo que estava indo para o tumor era diretamente do fígado, ele crescia muito rápido. E se estourasse, eu não ia ter chance nem de chegar até o hospital. Tá bom. Agora, Daniel, você trouxe o quê? A mala sua trouxe o quê? Bom, bispo, eu cheguei aqui com a vida desgraçada no mais alto nível. Como assim? Eu tive problema com homossexualismo, eu tive problema com macumba, eu era ogã. Até hoje eu tenho minha mãe, ela é mãe de santo e é homossexual ainda. Eu venho lutando por ela. Então, eu morei com meus avós até os 11 anos, meu avô veio a falecer e eu fui morar com minha mãe. Aí minha vida começou a desgraça, né? Então, eu saía com mulheres casadas. Para quem não sabe, ogã é que toca tabaco no centro de macumba. Para os guias se manifestar. Exatamente. Mas, desculpa, ô Daniel, essa parte, como aconteceu, eu não quero saber, não. Eu quero saber o que trouxe dentro da bagagem, a mala. A sua mala estava cheia de quê? No que diz respeito à sua vida econômica, por exemplo. Como é que era? Desgraçada. Eu cheguei a contar moeda para ir trabalhar, mesmo no Brasil e aqui nos Estados Unidos, para comer. No que diz respeito à saúde. Como eu era garoto de programa, eu era stripper também. Então, eu tomei muito anabolizante. Então, eu tive problema de fígado. O problema de fígado eu veio agravar e eu fiquei internado no médico. Então, nós sabemos que, do ponto de vista econômico, sua vida era desgraçada. Absolutamente. Do ponto de vista de saúde, a sua vida era miserável. Também. Então, a sua mala estava pesada, hein? Muito. A sua estava mais pesada ou a dele? Depende do ponto de vista. Agora, imagine, Camila, as duas malas pesadas juntas. Caramba, olha só como funciona a coisa. As duas malas estavam sobrecarregadas. E eu já vinha de um casamento fracassado. E ainda vinha com um casamento fracassado. Sim. Muito bem. O que aconteceu, Camila? Diga aí pra gente. Eu conheci Jesus, eu me entreguei, e usando a fé, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui livre de tudo, e daí minha vida foi só transformando. Sim, você usou a sua fé. Diga para mim uma coisa, você entregou a sua vida para Jesus. Sim. Você decidiu se render para Ele. Eu decidi abandonar o mundo. Quer dizer, isso não foi uma decisão do coração. Não, não foi. E não foi fácil. Não foi fácil. Não porque foi fácil. a- Eu tive que abrir mão de muita coisa para eu poder seguir a Jesus, inclusive do meu trabalho. O que você abriu mão, Camila? Eu abri mão de quem eu era. Só que eu era uma pessoa tão diferente de quando eu estava no mundo que no meu trabalho eles não me viam como uma mulher de Deus. Então eu não podia ficar ali. E eu tive que abrir mão de algo que eu trabalhava numa farmácia no hospital, aqui nos Estados Unidos, então eu ganhava bem. E eu tive que abrir mão daquilo. Eu falei com Deus, falei, meu Deus, ou o Senhor muda todo mundo aqui dentro, porque as pessoas literalmente manifestavam perto de mim, para me tirar do espírito. Ou o Senhor me tira daqui. E eu tive que abrir mão de tudo. Do conforto. De tudo. Você abriu mão do salário bom. Sim. Olha só. A oferta que você deu lá no hospital, hein? Sim, senhor. Perdeu aquele dinheirão lá do hospital, não é isso? Sim. Então, e você, Daniel? O que você fez de sacrifício? Bom, meu sacrifício financeiro eu não fiz porque eu não tinha, né? Eu tive que... Mas certamente você tinha intenção, uma boa intenção. Claro, eu tinha intenção de casar, só que eu tinha medo de ser infiel à minha esposa, por casado e traí-la ao mesmo tempo, devido ao meu passado. Sim. Eu tive que abrir mão de tudo. Então, quando eu conheci o Senhor Jesus, isso não foi do dia para a noite. Quer dizer, houve um processo, né? Exatamente. De transformação, de entrega, não é isso? Isso. Isso é que é interessante. Esse processo se passa aqui dentro da nossa cabeça. Não é do coração, aqui. A decisão sua foi como a decisão dela. Foi um processo. Você foi se entregando. Não, eu vou fazer isso, eu vou começar a obedecer, eu vou fazer aquilo ali. Era difícil, às vezes não conseguia, mas você insistia. É isso, Ana? Foi passo a passo, né? Muito bem. Agora, Camila, conta pra gente como é que está a vida de vocês hoje. Graças a Deus, nós nos conhecemos na terapia do amor, nos casamos, temos uma vida
juntas abençoada. Uhum. Ele é um homem de Deus. Quer dizer que vocês se encontraram na terapia? Foi. Então, vocês se casaram, se encontraram aqui, se casaram. Quanto tempo vocês estão casados? Desde dezembro do ano passado. Ah, desde dezembro. Sim, E vem cá, de dezembro para cá, deu algum sinal de que a coisa não ia dar certo? Não, não. A gente casou confiante que era de Deus e na fé. Então, eu não olho para trás. Não olha para trás. Não. Como é que você, Daniel, agora, com essa nova vida, porque é uma coisa inusitada, né? Isso não acontece toda hora, todo dia. Você agora tem uma responsabilidade, você agora tem uma esposa, você tem uma companheira, você tem uma pessoa amiga que vai estar fazendo parte da sua vida 24 horas por dia. Como é que você vê isso, ô Daniel? Eu vejo como um presente de Deus na minha vida. Um presente de Deus, quer dizer que ela é um presente de Deus. Que é o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, olha só, aquele que acha uma esposa, que foi o caso dele, meu caso também, alcançou o favor de Deus. Amém? Então, a esposa é um presente de Deus. E você sabe, Daniel, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o presente que Deus nos dá. Porque você receber um presente meu e não gostar e jogar fora, tudo bem. Mas quando você rejeita um presente de Deus, é uma ofensa para aquele que te presenteou. Sim ou não? É uma ofensa. Como é que você vai rejeitar, ou desprezar, ou desamar, ou desconsiderar um presente de Deus? É forte, né? Deus abençoe você, Camila. Deus abençoe você também, Daniel. Graças a Deus. Vocês viram, então, o que significa a fé? Que não tem nada a ver com o quê? Coração, com sentimento. Tem a ver com o quê? Com a cabeça, com a sua razão. É você quem escolhe. Você escolhe a profissão que vai abraçar, você escolhe a roupa que vai vestir, você escolhe o que vai comer, o restaurante que vai almoçar, ou jantar, você escolhe a pessoa com quem você vai viver, tudo é da parte da sua cabeça. É ou não é? E você veio para cá porque esse país é um país livre, sim ou não? Você tem uma liberdade enorme para escolher. Você tem liberdade para escolher o homossexualismo ou não. Você tem liberdade para viver só ou viver com outra pessoa, ou viver casado, enfim. Você tem a liberdade para ter filho ou não ter filho. É você que escolhe. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Encerra-se neste momento a rede de rádios autorizada a transmitir a mensagem amiga do Bispo Macedo.